nesse momento, em nome de Jesus, aplauda bem forte ao nosso Deus, no nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu creio aqui em nome de Jesus, que o Senhor vai falar ao teu coração nessa noite. Diga amém? Diga glória a Deus. Diante dessa leitura da palavra de Deus, o que chama a nossa atenção é que a palavra de Deus vai dizer que Daniel, ele tinha um espírito o quê? Ele tinha um espírito o quê, igreja? Diga excelente. Diga glória a Deus. E no versículo 10 vai dizer que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Diga amém? Se Daniel orava 3 vezes ao dia, o que nós entendemos? Que Daniel, ele tinha vida com quem? Ele tinha vida com quem, igreja? Com Deus. Ele tinha vida com Deus. Porque ele tinha um propósito, ele orava 3 vezes ao dia. E andava em santidade com Deus. Por isso, quando se levantaram contra a vida dele, entenda isso nessa noite, igreja. Por isso, quando se levantaram contra a vida dele, procurando uma ocasião para acusá-lo, a palavra de Deus diz que eles não encontraram. Eles não encontraram ocasião para acusar Daniel. Irmãos, é aqui que eu quero chegar com a igreja nessa noite. Será que nós verdadeiramente estamos tendo vida com Deus? O que a palavra de Deus ela diz? Que o diabo ele anda ao quê? Diga, o diabo anda ao derredor, procurando aquele a quem ele possa tragar. O diabo ele só vai conseguir os seus objetivos na nossa vida se nós não tivermos vida com Deus. Veja que os inimigos se levantaram contra Daniel, mas não conseguiram encontrar ocasião. Não conseguiram arrumar defeito, não conseguiram achar pecado, não conseguiram achar falhas. Mas será que o inimigo está conseguindo encontrar isso em nós? Será que o inimigo está vendo em nós uma fortaleza em Deus? Ou ele está conseguindo ter os objetivos na nossa vida? Irmãos, o inimigo a todo momento está procurando uma ocasião para trabalhar na nossa vida. O inimigo a todo momento está procurando uma oportunidade para destruir a nossa vida. O inimigo ele não para de trabalhar. Quem para de orar, quem para de buscar a Deus, somos nós. Nós perdemos tempo, mas o inimigo ele não perde tempo. Ele não para sequer minuto. Ele está todo momento rodeando. Ele está todo momento procurando alguém para destruir, algum casamento para acabar. Ele está trabalhando na saúde, na vida financeira. A todo momento o inimigo está lá para tentar tirar eu e você do caminho do céu. Irmãos, sabe qual é o mais triste de tudo isso? É que nós conhecemos a palavra. Diga glória a Deus. O mais triste de tudo isso é que muitas pessoas têm deixado o inimigo trabalhar na vida deles. Como assim, pastor? Às vezes, através da mentira. Irmãos, como é triste isso. Como há pessoas que mentem descaradamente, sem nenhum temor, sem nenhum respeito a Deus. Parece que tem prazer em viver na mentira. E um detalhe, sabe o que a palavra de Deus diz? Que a mentira tem por paternidade o próprio diabo. O próprio diabo. E são pessoas conhecedores da palavra que vivem nessas práticas. Mas eu quero dizer para você que não são só as mentiras, são as traições.
Diga amém? A traição, ela não é somente a conjunção carnal. Todos sabem a conjunção carnal aqui? A traição não é somente a conjunção carnal, mas a traição às vezes ela começa no sorriso. É forte, né? A traição às vezes começa em mensagens, às vezes escondido do marido e da esposa. Muitos acham que a traição às vezes é condição carnal. Não, irmãos. Quando você sorri além do que era para você sorrir, quando você faz algo que você acha que está escondido, mas você esconde do homem, mas se Deus não esconde, isso é traição. Então o diabo ele tem conseguido trabalhar em diversas áreas na vida do ser humano e ele não tem entendido. Ele não tem despertado, ele não tem acordado. Quantas pessoas eram para estar na casa de Deus hoje? Quantas pessoas eram para estar adorando a Deus? E tudo que o inimigo quer é que nós venhamos a estar no conforto da nossa casa, no nosso sofá, assistindo na televisão, preso em vídeos insignificantes das redes sociais, cuidando da vida alheia. Tudo que o inimigo quer é isso. Por que não conseguiram ocasião contra Daniel? Por que não conseguiram apontar o dedo para Daniel? Por que não conseguiram, sabe, frustrar os planos de Daniel? Por que não conseguiram? Porque Daniel tinha vida com quem? Com Deus. Daniel tinha vida com Deus. Será que nós estamos tendo vida com Deus? Eu conversava com uma pessoa essa semana, até com a pastora Rocha, e a gente estava falando sobre isso. Por que às vezes o inimigo ele insiste em trabalhar na nossa vida? Sabe por quê? O inimigo ele só escreve aonde ele tem alimento para se alimentar. É verdade, Deus. Se ele encontra alimento, ele vai trabalhar, ele vai ficar, ele vai conseguir, sabe, destruir a vida da pessoa, ele vai conseguir acabar o casamento, ele vai conseguir acabar a vida dos filhos, ele vai destruir a vida financeira. Mas quantas pessoas estão alimentando o inimigo, estão alimentando consciente? Consciente, sabe que a prática está errada e continua. É como eu disse, descaradamente, sem temor nenhum. Irmãos, essa palavra que eu estou trazendo aqui hoje é algo para mim e para você refletir nessa noite. Refletir. Às vezes a gente precisa parar e avaliar como que está a minha vida com Deus. Como que eu estou diante de Deus? Como que está a minha vida espiritual diante do Senhor? Como que eu estou diante do Criador? Será que eu estou bem com Deus? Será que a minha vida espiritual está bem? Será que eu tenho orado? Será que eu tenho clamado? Olha, me perdoe o que eu vou dizer aqui, mas é a pura realidade. Sabe qual é a vida de oração de alguns? Pergunta qual é, pastor? Fala assim, pastor, qual é a vida de oração de alguns? Vou explicar para você agora. A vida de oração de alguns é simplesmente assim: ele deita com o celular na mão e ele acorda com o celular na mão. Misericórdia, Deus. É a vida, é a comunhão dele com Deus. Ele vai deitar, a hora que dá sono ele toca do lado, ele acorda, a primeira coisa que ele pega. Aí eu te pergunto, você acha que o inimigo não está gostando disso ou está gostando? Ele está adorando. Ele está adorando. A gente quer que a nossa família esteja de pé, mas a gente não ora pela nossa família. A gente quer que Deus salve nossos filhos, a gente não ora para os filhos. A gente quer que o marido melhore, mas a gente não ora para o marido. A gente quer que a esposa, mas a gente não ora para a esposa. A gente não apresenta diante de Deus, mas apontar o dedo, julgar, criticar.
legal. Você pode fazer uma visita. Sempre quem vai ter uma desculpa. Mas aquele que quer, ele faz. Aquele que quer Deus, aquele que tem um desejo por Deus, ele faz tudo para Deus. Ele faz tudo para estar próximo de Deus. Ele faz tudo. Eu pergunto para você mais uma vez: como que está a tua vida com Deus? Como que está a tua vida espiritual com Deus? Como que está? Não, pastor, mas eu ouço pregação o dia inteiro. Amém. Eu estou falando de uma vida de intimidade, como Daniel. Daniel já orava 3 vezes ao dia, tanto é que a Bíblia diz que ele tinha um espírito excelente. Ou seja, o Espírito de Deus, que é excelente, estava sobre a vida de quem? E ele já orava. Quando ele viu que foram fazer um decreto, ele foi para a tua casa, fez o quê? Foi fazer o quê? Foi murmurar? Foi reclamar? Foi falar mal do marido? Foi falar mal da esposa? Foi falar mal do filho? Ele foi fazer o quê? Orar. Ele foi orar. Ele foi dobrar o joelho, virou para Jerusalém e clamou a Deus. Você já conhece toda a história. Depois jogaram ele na cova dos leões. É como se ele pegasse a juba dos leões nas mãos, fizesse o que? Fofado e não sofreu dano algum. Aquele que tem vida com Deus, aquele que tem santidade com Deus, ele não sofre dano do inimigo. O inimigo não consegue tocar na tua vida. Sabe por quê? Porque a palavra diz assim: envergonhado e confundido serão todos o que se levanta contra o servo, contra o homem, contra a mulher de Deus. Aleluia a Deus, é verdade, Senhor, aleluia. Agora, será que o inimigo está sendo confundido? Ou ele está dando gargalhada e conseguindo fazer o que ele quer? Não conseguiram ocasião para acusar Daniel. Não conseguiram. Somente você pode fechar a porta, pode mudar essa história. Passando a ter mais vida com o Criador, passando a ter mais vida com Deus. Como eu disse na oração, quando a gente estava orando, o próprio Jesus, ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do... Quantas pessoas estão deixando o melhor alimento que é Jesus para se alimentar das podridões, da sujeira que o mundo oferece lá fora? Misericórdia, Deus. Quantas pessoas nas redes sociais vivendo de fofoca? Vivendo de fofoca, cuidando da vida do próximo. Quantas pessoas estão tendo essa vida hoje? E aí, qual é o que a gente coloca no coração? Mas eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de ir na igreja. Mas quanto tempo você tirou na frente de uma tela de celular? Quanto tempo? Algo que eu ouvi esses dias e que me chamou muita atenção. E é uma realidade, irmãos. Misericórdia. Um culto de 1h30, no máximo 2 horas. Quantas pessoas cochilam e têm sono? Já perceberam isso? Quantas pessoas já vi deitam no ombro do outro, dormem, irmãos? Eu já vi. Pregando, eu já vi. Por isso que às vezes tem que ser meio doido pregando para ver se as pessoas acordam. A gente tenta fazer com que as pessoas ouçam a palavra, porque a gente sabe que aquele sono é o próprio inimigo que está trabalhando na vida dela. Mas ela tem sono 1h30, ela está cansada, ela quer ir embora, ela tem comichão, como a palavra
Então eu fosse para casa fazer o quê? Descansar. Aí eu te pergunto, isso é vida com Deus? Isso não é vida com Deus. Isso são ocasiões que o inimigo está conseguindo achar para trabalhar na nossa vida, para destruir a nossa vida. E quantas pessoas não vão chorar amargamente porque tiveram suas oportunidades e desprezaram as suas oportunidades, e desprezaram as oportunidades de forma alguma, tentaram de todas as formas, mas não conseguiram abusar dela. Criaram uma lei, jogaram ele numa cova. Deus enviou um anjo lá e ele foi de lá. Aquele que tem vida com Deus, o inimigo pode até jogar a gente numa cova, pode até nós criar coisas, mas o livramento vem do Senhor na nossa vida em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus não permite que nenhum dos deles seja tocado pelo inimigo, aqueles que têm vida com Ele. Sempre eu tenho falado, Deus ele honra aqueles que o honram. Quando você ora, quando você faz o melhor para Deus, Deus ele te honra. Deus ele não permite que o inimigo destrua a tua vida. Deus ele cuida da tua casa por causa da tua vida com Ele. Deus ele abençoa o teu filho por causa da tua vida com Ele. Deus ele restaura o teu casamento por causa da tua vida com Ele. Mesmo que outros não sejam deles, mas por você, Deus ele faz os seus em nome de Jesus. Deus ele cuida por causa de você. Deus ele cuida. Não deixe em nome de Jesus o inimigo